Olá pessoal, está no ar o Pautando e Comentando, programa que debate assuntos da sociedade presentes nos campos das artes. Então vamos lá aos destaques do programa de hoje. Poesia na antiguidade e na atualidade. Poesia nas séries e filmes com Dixon, da Apple TV, e Sociedade dos Poetas Mortos. Para entendermos melhor a poesia na vida das pessoas, conversaremos com a professora de literatura, Mônica Vilela. A poesia pode estar em tudo e cada vez mais é possível entender isso. Não só nos livros, nos poemas, mas no cinema e muito mais. Com o passar do tempo, a poesia vem surgindo em novos formatos e com novos rostos. Bora entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Para o dicionário Aurélio, poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Poesia é muito mais do que um texto, possui características plurais em seus significados. Na Antiguidade e na Idade Média, a poesia era cantada e só parou de ser associada exclusivamente à música a partir do século XV. Entre os tipos de poesia estavam a ecógla, ode, sátira, madrigal, elégia, epopeia e lírica. Na epopeia, por exemplo, se enaltece as tradições de um povo. Já na lírica, por muitas vezes, entra em um campo mais idealista, sentimental e até individualista. Atualmente, a poesia ganha força para um público na internet. João Dordelin, o AK Poeta, reúne quase 1 milhão de seguidores no Instagram e compartilha seus poemas autorais. Além disso, publicou 4 livros best-sellers pela Companhia das Letras. Braulio Bessa é também um nome forte no mundo da poesia. Seus vídeos de participações no programa Encontro já viralizaram nas redes sociais. Só no Instagram ele tem 5 milhões de seguidores. O autor tem 3 livros best-seller. E eu conversei com a professora de literatura Mônica Vilela e ela respondeu como ela vê o ensino de literatura para os adolescentes atualmente, como é a recepção dos alunos e os desafios de introduzir a temática na sala de aula. Veja só. A poesia traz encantamento para a sala de aula, porque ela desperta a sensibilidade e conduz os educandos do lugar comum para um mundo subjetivo, para o seu mundo interior. Ela desperta novos olhares sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo. Então, nesse sentido, ela nos torna mais humanos, ela nos humaniza. E por isso a escola tem o dever de trabalhar a poesia, é o dever de apresentar aos alunos escritores e escritoras, porque por meio deles muitos se descobrem escritores também, muitos despertam o interesse e o desejo de escrever. É interessante que no trabalho com a poesia, muitos educandos já escrevem e eles se sentem confortáveis em compartilhar textos que às vezes eles não têm com quem compartilhar, porque é interessante, existe uma certa timidez, algumas pessoas têm até vergonha de dizer que escrevem ou que gostam, porque alguns têm uma ideia de que poesia é só para pessoas apaixonadas, só fala de amor ou tem rimas. E aí eles descobrem que a poesia, ela não é só isso, ela é uma forma de expressão daquilo que se sente e de como se percebe o mundo. Ela é subversiva, ela traz rupturas e por isso ela causa um estranhamento. Algumas pessoas ficam um pouco tímidas, né, como eu disse, na sala de aula, mas de alguma forma todas elas se sentem tocadas. É por isso que ela traz esse encantamento, porque ela nos tira do lugar comum e nos leva para um lugar que muitas vezes ficou perdido na infância, que é desde quando a poesia começa a ser trabalhada. E ao longo da vida, muitas vezes isso acaba se perdendo com a correria dos dias, com as coisas que vamos fazendo. E então a poesia ela traz esse olhar para as pequenas coisas da vida, para os momentos. E também é interessante que muitos alunos acreditam que a poesia está só no poema, e aí eles descobrem que uma obra de arte, qualquer obra de arte pode ter poesia, um momento pode ter poesia, a paisagem pode ter poesia.
e que ela é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa resistência, para nos tornarmos mais humanos e termos mais empatia. Daqui a pouco a Mônica volta para conversar com a gente e agora a gente vai falar sobre os poetas marcantes de língua portuguesa. Confira só. A língua portuguesa eternizou grandes poetas na literatura. Entre eles estão nomes como o de Fernando Pessoa, um nome importante para a consolidação do modernismo. Carlos Drummond de Andrade, poeta que ficou marcado por explorar em seus poemas elementos da vida cotidiana. Outro também, apesar de ser definido por alguns como poetinha no diminutivo, ele não tinha nada, era enorme sua poesia. Vinícius de Moraes é prova de que poesia atravessa gerações. O poeta alternava em textos com temáticas políticas e sociais, mas por outras vezes também romântica. Obviamente, não são só homens, as mulheres também têm sua importância na poesia. Carolina Maria de Jesus, poeta de trajetória dramática, em seus textos era impresso as violências e vivências que a autora passou. Outro nome inesquecível é o de Hilda Hilst, a poeta sempre lembrada pelos textos considerados polêmicos para a época. A poesia também acaba sendo um elemento importantíssimo em algumas séries e filmes. Selecionamos algumas delas para vocês verem. No filme A Sociedade dos Poetas Mortos, a poesia é explorada como elemento da alma do longa. O filme centra-se em um novo professor de inglês que entra em uma escola de meninos tradicional. O professor usa métodos de ensino diferentes dos tradicionais, visto que os alunos sofrem uma pressão enorme dos pais e da escola. Words and ideas can change the world. A série Dixon é uma ficção sobre a vida da poeta Emily Dixon. A série é sobre os desafios que Emily enfrenta em sua jornada de autoconhecimento em meio à sua poesia, além de enfrentar as questões envolvendo a família e a sociedade em um contexto do século XIX. Oh my God, she's so insane. Of course she's insane. She's Emily Dickinson. E eu perguntei à professora Mônica sobre como ela vê esse tipo de abordagem no cinema de um modo geral. O cinema, assim como a música, talvez sejam as artes que têm maior alcance das pessoas de modo geral, principalmente no nosso país, que não são todas as pessoas que têm acesso às artes de modo geral e às várias formas de cultura. A arte cinematográfica ela é incrível. Há obras que são extremamente poéticas, como filmes, documentários e séries. Por exemplo, a série Anne with an E, Penny Dreadful, são obras que são adaptações literárias e são muito poéticas. E é muito importante a poesia no cinema porque ela desperta a sensibilidade no telespectador, ela faz com que desperte a catarse, que é essa identificação entre aquilo que está sendo assistido e aquilo que se sente. Ela faz refletir, ela abre possibilidades de ver o mundo de outra forma e do olhar para si mesmo, que é o que a poesia faz. Na sala de aula, por exemplo, o cinema é muito importante. Por meio dele, muitos alunos passam a ter contatos com outras obras, desperta para outras obras. Às vezes, alguns livros não são possíveis serem trabalhados em sala de aula, então, por meio do filme ou de uma série, o aluno passa a ter contato com aquela obra e passa a buscar por si mesmo outras obras, outros filmes, enfim. O cinema é fascinante e, infelizmente, a gente sabe também que existem algumas obras que são restritas a um nicho. Algumas obras poéticas são exibidas somente em alguns streamings, que nem todas as pessoas têm acesso, e também em alguns cinemas muito específicos. De modo geral, os filmes mais poéticos eles não são exibidos em cinemas populares como de shopping. E esse é um trabalho que pode ser revisto, que deve ser revisto, porque eles levam reflexão e eles tiram as pessoas do lugar comum, levam para esse lugar de estranhamento, de encantamento, de olhar interior. Também é uma forma de despertar para o autoconhecimento,
seja em relação a coisas boas ou coisas dolorosas que fazem parte da vida. E, enfim, é interessante que a arte tenha investimento, que se invista na arte de modo geral. O Pausani Comentando vai ficando por aqui. A arte salva e esclarece. Valeu e até uma próxima!